Boa tarde, tudo bem? A hora que eu estou aqui gravando esse vídeo são 14 horas e mais ou menos umas 35 minutos, ok? Estava aqui lendo o texto de 1 Coríntios capítulo 3, 1 ao 9. Aí eu senti no meu coração de gravar esse vídeo. O capítulo 3 começa da seguinte maneira: eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Eu cheguei a pensar, vê lá que o apóstolo está dizendo profeticamente que toda a igreja cristã é carnal. Mas se prestarmos bem atenção, ele fala como a carnais, como a meninos em Cristo. Aí o versículo 2 fala: com leite vos criei, não com alimento sólido, pois ainda não estáveis prontos para isso. Com efeito, ainda agora não estáis pronto. Aí eu comecei a raciocinar, não. Ele está dizendo essa palavra especificamente para a igreja de Corinto. Ele não dirige uma palavra dessa para os Gálatas, para os Efésios, para os Romanos, para os Tessalonicenses. Ele se refere isso aqui especificamente para a igreja de Corinto. Só que quando eu meditei mais aqui do versículo 4, cheguei à devida conclusão. Olha só. Por diz um, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, não sois carnais? Afinal de contas, quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministros pelos quais crestes? E isto conforme é o que o Senhor deu a cada um. Olha, dizer que todos os crentes são carnais não dá, mas que em parte, grande parte da igreja, nesse requisito aqui, ela é carnal sim, porque veja bem, uns estão divididos em Bispo Edir Macedo, outros estão divididos em Apóstolo Valdemiro Santiago, outros estão divididos em Silas Malafaia, ok? Colocam a experiência desses homens acima da palavra, acima da doutrina bíblica. Ou seja, as pessoas não os seguem simples e puramente pelo ensino bíblico. Não. É como se a palavra que saísse da boca deles tivesse o mesmo peso da Bíblia Sagrada. Ok? Então, nós somos carnais. Olhando por esse lado, quando há disputa denominacional, quando há contenda, isso demonstra um certo tipo de carnalidade. Eu entendo, por exemplo, que quando dois obreiros, eles divergem em certos pontos doutrinários, aí se separam. Mas existem muitas denominações que se separaram pelo simples fato de rebeldia. Foi uma rebeldia, um ato de rebeldia, ok? Um ato de rebeldia. E aí cada um segue o seu próprio rumo, com interesse não só em apenas glorificar o nome de Cristo, mas alimentar seu ego. É como se a igreja fosse uma empresa, entendeu? Então é como se fosse um feudo. Então tem muitas igrejas que foram formadas a partir de dissensão, a partir de carnalidade. Aí o versículo 5. Afinal de contas, quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministro pelos quais creste, e isto conforme o que o Senhor deu a cada um. Ok? Então, veja bem, a visão, muitos são os ministérios. Muitos são ministérios. Tem uns que têm um ministério mais voltado para a cura, que é o caso que nós podemos ver aqui em Efésios. Não, Efésios não. Em 1 Coríntios mesmo, capítulo 12, que vai dizer o seguinte, olha, versículo 5, 12, 5. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Existe diversidade de ministérios. Tem pessoas que foram chamadas para exercer um ministério mais voltado para a cura, para a libertação. Outros é mais um ministério do ensino, ok? E é claro, uns foram chamados para serem o quê? Evangelistas, outros pastores, outros foram chamados para ser mestres, ok? Então tem isso, olha, podemos até ver aqui na mão, quer ver, olha, uns foram chamados para apóstolos, ou seja, aqueles 12 apóstolos de Jesus Cristo. E, no caso, Paulo, que substituiu Judas. Eu creio que foi Paulo, não foi Matias, foi Paulo.
o ministério profético, o profeta, que hoje, na verdade, ele é um pregador do evangelho. Não é o profeta tipo do Velho Testamento, mas é um pregador do evangelho. Amém? Que pode ter um dom de profecia ou não, é um pregador do evangelho. Aí tem esse dedo maior aqui, o evangelista. Depois tem esse dedo aqui, ó, é o dedo, esse dedo aqui é no caso da mão esquerda, né? É o dedo que se coloca a aliança de casamento. É o pastor, que é casado com a igreja. E tem o último dedinho aqui, que é o mestre, que serve para coçar a orelha, entendeu? Geralmente o pastor tem esse ministério aqui, porque o pastor ele é o mestre, ok? Então, existem vários tipos de ministério. Mas, lamentavelmente, existem obreiros que querem repartir a glória de Deus. E existem cristãos, né, que não são como os bereanos, que em tudo conferiam para ver se o pregador realmente estava pregando de acordo com a palavra de Deus. Ou seja, que conferiam para ver se o que Paulo estava pregando a respeito da graça, a respeito de Cristo, da salvação, realmente batia com os textos bíblicos, né? Tem ovelhas, não, é porque gosta, simpatiza com o pastor, simpatiza com a pregação, não está muito interessado se é bíblico, se a interpretação está correta. E sendo que nós devemos ser submissos, antes de mais nada, à palavra de Deus. O pastor, ele tem autoridade a partir do momento que a sua mensagem, que o seu ensino está pautado na palavra de Deus, não há distorção, ele está fiel à palavra do Senhor. Aí sim, a partir do momento que ele se desvia, a partir do momento que o pastor, o evangelista, o presbítero, o bispo, entendeu? Hoje em dia o apóstolo, aí tudo bem. A partir do momento que ele se desvia, você deve acatar. A partir do momento que ele torce textos para ganhar mais oferta, torce texto para ratificar uma ideia dele, uma concepção dele, então aí nós devemos deixar de lado. Nós devemos seguir a Bíblia. Todo crente deve buscar o conhecimento bíblico diretamente. Ele deve ter uma vida prática de estudo da palavra de Deus. Vai na igreja, recebe lá a instrução dos mestres, porque se não houvesse necessidade de um mestre, não haveria o ministério de mestres. Então tem um ministério de mestres, amém? E tem que se submeter ao seu pastor, porque senão haveria o ministério pastoral. Então ele precisa se submeter ao seu pastor. Já na questão do ministério de apóstolo, eu creio, no meu entendimento, que encerrou lá com aqueles 12. Tem esses apóstolos aí, mas, sinceramente, esses apóstolos são os chefes, eles se proclamaram apóstolos. Mas, historicamente falando, você não vê nenhuma consagração de algum outro apóstolo. Até porque a fé cristã está fundamentada nos profetas e nos apóstolos. Mas que apóstolos são esses? Esses que estão aí na televisão? Não. São aqueles apóstolos que escreveram o Novo Testamento. Ok? Qual é a vantagem de um apóstolo para um bispo, um pastor? A vantagem daquele apóstolo é que eles tinham a revelação direta vindo da parte de Cristo. Ok? Eles tinham a revelação direta vindo da parte de Cristo. Esta era a vantagem. E todos nós devemos pautar nossas pregações de acordo, em submissão ao ensino apostólico. Então esses apóstolos aí, ao meu ver, não podem ser chamados de apóstolos. Ok? Não podem ser chamados de apóstolos, porque a igreja não está edificada sobre eles. E profeta é aqueles profetas lá do Velho Testamento. A profecia foi até João Batista. Os profetas profetizaram até João Batista. João Batista era um profeta do Velho Testamento no Novo Testamento. Foi até João Batista, ok? A revelação. Eles tinham a revelação direta da parte de Deus. Qualquer profeta hoje é um pregador que prega de acordo com a Bíblia Sagrada de Deus, que recebe uma orientação de Deus, mas ele não pode ser mediador entre Deus e os homens, porque os profetas acabaram exercendo uma função dessa. O povo ia até o profeta para receber a palavra do Senhor. E esses profetas não têm uma palavra canônica. Amém? Esses profetas daí recebem revelação, pregam, Deus opera. Esse ministério não acabou, porque nós vamos ver lá a questão de Ágabo. Mas agora, no caso do apóstolo, se encerrou lá, com o apóstolo Paulo, ok? Ou melhor, ou com João, já que João foi o último que morreu, encerrou com ele, o último apóstolo. Depois dele, nós não vemos nenhum outro apóstolo. Nem os pais apostólicos se denominavam de apóstolos, ok? Então, infelizmente, a igreja ela ainda é carnal, nesse sentido aí.
porque ela deveria procurar seguir a Cristo e seguir a orientação do seu pastor, do seu mestre, devido à sua obediência à palavra do Senhor. Que Deus nos abençoe e nos ajude a sermos mais firmes no Senhor. Graça e paz.